Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. O povo paga, né? Em seu discurso de posse, Lula afirmou que não carrega ânimo de revanche. Logo em seguida se desmentiu. Não fez um único agradecimento pela herança bendita que recebeu nas contas públicas, na inflação menor que Estados Unidos e Alemanha, no crescimento excepcional em anos difíceis, nas reservas externas. Se vocês olharem desempenho da Bolsa, do CDI, do dólar, dos investimentos em geral, você vai ver que foi apertado, né? Mundo em guerra e saímos de uma pandemia. Mas foi melhor que a maior economia do mundo, Estados Unidos. Bom, no enxugamento da máquina estatal, obviamente, não haveria agradecimento, porque a máquina estatal foi enxugada, né? Porque o que o novo governo promove é um inchaço do Estado com 37 ministérios e o cancelamento de 8 planos de privatizações. Desmente a ausência de ânimo de revanche, a revogação de decretos do governo anterior e até a ameaça no discurso que alguns poderiam interpretar como dirigida a si próprio, ao próprio Lula. Vejam, porque ele disse o seguinte, aspas, quem errou responderá por seus erros. Fecha aspas. Saiu da boca do presidente Lula essa frase. Em seguida, um partido da aliança com Lula, o PSOL, entrou no Supremo pedindo a quebra de sigilo e prisão do ex-presidente. Revanche, né? Não em tudo, discursos de muitos novos ministros, o discurso foi por revanche. Foi um susto para o mundo jurídico, por exemplo, o discurso de comício do advogado-geral da União, né? O Messias, também conhecido como Bessias, né? O pessoal está preocupado, né? Com o equilíbrio. Fala-se em pacificação, mas pacificação como? Né? Parece que não se deram conta que a eleição terminou praticamente empatada, 50,9 a 49,1. Né? Bom, o Lulinha Paz e Amor, que lhe deu o primeiro mandato, morreu, porque ele voltou zangado. Botou um ministro da Justiça que promete enquadrar todos que não se comportarem. O cidadão, é claro, espera de um ministro que também é de segurança pública, que nos dê segurança e tire as armas de guerra dos bandidos. Liberte territórios legalmente brasileiros que estão emancipados da lei brasileira, que se manifeste prioritariamente contra males, como drogas e corrupção. Mas, pelo jeito, não se fala em corda em casa de enforcado. Fala em corrupção agora, pode dar urticária. O pessoal do devido processo legal já está preocupado há bastante tempo, né? Lula continua a usar seu chavão de 3 refeições por dia. Graças ao mundo digital, a gente vê que esse foi o seu discurso na primeira posse. Café da manhã, almoço e jantar. Foi no discurso da primeira posse. 14 anos de PT e não resolveu. Assim como a catadora, que já era catadora com 13 anos de idade, quando terminou o governo do PT, ela tinha 27, ela continuava catadora. Bom, agora acrescentaram no cardápio picanha e cerveja. Talvez esse venha a ser um dos problemas que ele próprio cria ao gerar a esperança. Graças à propaganda disfarçada de notícia, que a gente vê por aí, né? A gente vê há muito tempo propaganda disfarçada de notícia. O povo não se deu conta que após 14 anos de governo petista, continua valendo o chavão das 3 refeições por dia. E não teve alternativa, né? Senão acreditar, porque recebe aquela única notícia que recebe, né? A mesma notícia propaganda mostra a biografia da catadora, que pôs a faixa presidencial em Lula, que tem 33 anos de idade, ou seja, quando começou o primeiro governo do PT tinha 13, até chegar aos 27, viveu em governo petista e não teve alternativa senão catar lixo.
É verdade que não se livrou dos lixões nos governos Temer e Bolsonaro. É verdade também que o último presidente criou esperanças, como as recentes, duramente frustradas, e está pagando por isso. As pessoas que foram para a frente dos quartéis estão reclamando de esperanças que ficaram descumpridas, não? Irrealizadas. A diferença é que os dois últimos presidentes não se promoveram com demagogia e com populismo, Temer e Bolsonaro. Faltou agradecer ao governo anterior a herança bendita recebida. Ao contrário, Lula disse no discurso que recebe terríveis ruínas. Ele disse isso quando recebeu o governo de Fernando Henrique Cardoso. Por isso, já se dispôs a acabar com a estupidez do teto de gastos. Essa palavra fez um mal para os investidores, para o mercado, para a economia. Que o teto de gastos é uma estupidez. A empresa que não tiver teto de gastos está condenada à falência. Só que os governos não vão à falência. Os governos vão à inflação, à alta de juros e ao aumento de arrecadação pela imposição de mais impostos. Isso é clássico. Eu já vi isso muitas vezes nos últimos 82 anos. A ministra Simone Tebet é ministra do Planejamento. E ela, ao assumir, disse que está entrando num lugar em que se rompe o que ela pensa. Ela discorda porque ela não quer desequilíbrio fiscal como ministra do Planejamento. A ministra da Gestão quer. Bom, a consequência é que vai atrapalhar também o controle da inflação, dos juros e da dívida pública. Apostam que a origem do poder, o povo, não sabe que Estado gasta, mas não produz os recursos. Que a fonte de pagamento é só uma, o povo. O ministro da Justiça, aproveitando até que o deputado acabou de fazer agora uma referência às ações do ministro da Justiça, a gente vai trazer um retrato do que tem sido dito por Flávio Dino. O ministro determinou o fechamento da esplanada dos ministérios até amanhã, segunda-feira, dia 9, para proteção da ordem pública e também do patrimônio público e privado. E aí vocês perguntam, mas por qual motivo, né, esse fechamento? Já não foi a cerimônia de posse no domingo passado? Já não está tudo meio que numa água morna? Não exatamente. Juliana Lopes é quem vai explicar pra gente. Juliana, conte-nos o porquê dessas decisões, por favor. A justificativa, Elisa, é a chegada nesse fim de semana de alguns ônibus, algumas caravanas com pessoas que apoiam as manifestações antidemocráticas que estão concentradas ainda aqui na capital federal, em frente ao quartel-general do Exército, né? Essa portaria foi publicada, portanto, nesse sábado e, como você afirmou, fala, abre aspas, em proteção da ordem pública e patrimônio público e privado, e tem uma delimitação aqui em Brasília para essa proteção da rodoviária de Brasília até a Praça dos Três Poderes. Para a gente ter uma noção, para quem é de fora aqui da capital federal, é todo o perímetro da área central de Brasília, onde estão concentradas as sedes dos poderes, os ministérios, né, que fazem parte da esplanada, também o Congresso Nacional, a sede, né, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Portanto, essa avenida da esplanada dos ministérios e todo esse trecho da área central está fechado nesse momento para passagem de carros, de veículos. As pessoas continuam podendo transitar, mas enfim, esse fechamento deve ficar até a próxima segunda-feira. O reforço na segurança se deve então à chegada desses manifestantes, a área central fechada por conta disso, segundo informou a Polícia Militar do Distrito Federal, e a CNN, o ministro da Justiça, Flávio Dino, explicou o porquê dessa medida. Ele afirmou que está acompanhando de perto e com bastante atenção essa situação, mas afirmou que se tratam, abre aspas, de pequenos grupos extremistas, fecha aspas. Dino também informou por redes sociais que está mantendo contato sobre esse assunto com o ministro da Defesa, José Múcio, e também com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e disse ainda que espera que a polícia não precise atuar em atos violentos ou também atos de vandalismo. É com você, Elisa. Obrigada, Juliana Lopes.